Ele entrou na confeitaria para comprar um bolo de noivado e, em vez disso, encontrou a mulher que um dia amou segurando uma menina que se parecia exatamente com ele. E naquele instante, a vida que ele havia construído começou a desmoronar. No momento em que Arthur Macedo empurrou a porta da pequena confeitaria na Rua Prudente de Moraes, em Ipanema, no Rio de Janeiro, todo o seu futuro, cuidadosamente projetado, perfeitamente arranjado e estrategicamente planejado, começou a rachar de uma forma que ele ainda não conseguia entender. Ele tinha vindo por algo simples, algo quase constrangedoramente mundano para um homem do seu status. Um bolo de noivado, um pedaço simbólico de açúcar e farinha para selar um acordo entre duas famílias poderosas. Mas o cheiro doce de baunilha, caramelo e massa quente o atingiu como uma lembrança que ele havia jurado ter enterrado há muito tempo. A sineta acima da porta tocou, leve e inocente, mas Arthur sentiu a tensão aumentar em seu peito, como se o som fosse um aviso. Ele entrou, alto, impecavelmente vestido, a personificação de um CEO milionário que nunca perdia o controle. Até mesmo o suave sol de inverno refletindo em seu cabelo loiro o fazia parecer quase irreal, como um homem esculpido especificamente para o sucesso. Ele repassou seu pedido em sua mente, querendo apenas resolver isso rapidamente e retornar ao seu mundo, onde emoções eram desnecessárias e resultados previsíveis eram garantidos. Mas o universo não tinha a intenção de deixá-lo sair ileso, porque ela estava ali, atrás do balcão, em um dolmã branco e nítido de chefe de confeitaria, levemente sujo com um toque de farinha perto da clavícula, estava Helena Guimarães, sua Helena. A mulher que ele amou uma vez com uma certeza ingênua, que parecia impossível na vida fria e estruturada que ele vivia agora. O cabelo castanho dela estava preso em um rabo de cavalo frouxo, deixando alguns fios caírem suavemente perto de suas bochechas. E seus olhos azuis, aqueles mesmos olhos que ele costumava traçar, com as pontas dos dedos, levantaram-se para encontrar os dele. Por um momento, ela também congelou, não dramaticamente, nem com horror, mas com a quietude atordoada de alguém que acreditava que o passado tinha desaparecido para sempre, apenas para encontrá-lo parado a 1 metro de distância, vestindo um casaco sob medida e um relógio que valia mais do que um pequeno apartamento. Antes que Arthur pudesse falar, antes que ele pudesse sequer engolir a secura repentina em sua garganta, um movimento chamou sua atenção. Uma menina minúscula, não mais velha do que 3 anos, aninhada no quadril de Helena, cabelo loiro que brilhava sob as luzes da confeitaria, olhos azuis brilhantes o suficiente para roubar o ar de seus pulmões, um vestido rosa, e em sua cabeça, ligeiramente torto, um mini chapéu de chefe que a fazia parecer ter saído de um livro de histórias. A menina piscou para ele com uma curiosidade tão aberta que algo dentro de Arthur se contorceu bruscamente. Ela não era apenas fofa, charmosa ou inesperadamente presente. Ela era familiar, demais. Helena se moveu ligeiramente, apertando seu abraço na criança, como se estivesse se preparando para um impacto. O coração de Arthur martelava, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu genuinamente despreparado. Seu mundo dependia de números, previsões, fusões, decisões calculadas. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para este momento. Ele abriu a boca, sem saber o que pretendia dizer, sem saber se conseguiria dizer algo. A confeitaria ao redor zumbia com música suave, luzes quentes e o aroma reconfortante de doces. Mas ele sentiu como se o chão sob seus pés
tivesse se inclinado. A voz de Helena quebrou o silêncio primeiro, gentil, mas tensa. Olá, Arthur. Foi tudo o que precisou para sua compostura cuidadosamente construída começar a desmoronar e para uma pergunta chocante e eletrizante se formar no fundo de sua mente, uma que ele não ousava expressar, mas da qual não conseguia escapar. Por que aquela menininha se parecia tanto com ele? Arthur lutou para se recompor enquanto a saudação de Helena se instalava no ar quente e com cheiro de baunilha. Ele tinha imaginado esse momento inúmeras vezes, em noites inquietas, anos atrás, quando ainda se permitia a fraqueza de se perguntar o que havia se tornado a vida dela. Mas nenhuma dessas imaginações chegava perto da verdade nua e crua de vê-la agora. Ela parecia mais velha da maneira que as pessoas ficam quando viveram tempestades em vez de apenas o tempo, mas havia uma força silenciosa em seus olhos que não estava lá antes, algo ao mesmo tempo calmante e distante. E então havia a criança, sua filha, observando-o com fascínio aberto, agarrando o tecido do uniforme de Helena com uma mãozinha enquanto a outra brincava com a alça do chapéu de confeiteira em sua cabeça. Helena conseguiu dar um sorriso pequeno e educado, o tipo que as pessoas usam quando não têm certeza se devem fugir ou fingir que está tudo bem. Arthur forçou-se a respirar, a retribuir o sorriso, a se lembrar de como as conversas deveriam funcionar. Mas sua atenção continuava voltando para a menina. Ela o estava estudando com uma seriedade muito além de sua idade, como se estivesse tentando decidir quem ele era antes que alguém o apresentasse. Helena percebeu seu olhar e instintivamente moveu a menina ligeiramente para trás de si, não protetoramente, mas de uma forma que revelava que ela havia aprendido a antecipar a imprevisibilidade do mundo. Eu não esperava te ver por aqui, Helena disse calmamente, alisando o cabelo da criança. A loja não fica exatamente na sua rota usual. Arthur tentou responder com leveza, mas as palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. Estou aqui para encomendar um bolo, para meu noivado. A última palavra soou mais pesada do que deveria, e os dedos de Helena pausaram por uma fração de segundo antes de ela continuar a endireitar o chapéu de chefe de sua filha. Ela não o parabenizou. Não pediu detalhes. Ela simplesmente acenou com a cabeça, sua expressão controlada, mas não fria, e ele percebeu que ela havia se tornado hábil em conter emoções que ele conheceu de cor. A menina inclinou-se no braço de Helena, ainda olhando para ele com uma franqueza desarmante. Seus olhos são iguais aos meus. Ela anunciou com a confiança gentil que só uma criança pequena poderia possuir. Sua voz era suave e melódica, sem suspeita ou medo, apenas pura e honesta observação. O mundo ao redor de Arthur pareceu escurecer por um momento. A respiração de Helena engatou, seus ombros enrijeceram. Arthur engoliu em seco, sentindo algo poderoso e desconhecido surgir em seu peito. Ele não tinha certeza se era choque ou reconhecimento, ou ambos emaranhados em algo impossível de ignorar. Helena tocou gentilmente as costas da criança, tentando redirecionar sua atenção, mas a menina continuou olhando para ele, esperando por uma resposta. Qual o seu nome? Arthur conseguiu perguntar, sua voz instável de uma forma que ele esperava que nenhuma delas notasse. Lilian, a menina disse com orgulho, pressionando a bochecha contra o ombro de Helena. Arthur repetiu o nome silenciosamente, memorizando-o com uma intensidade que o assustou. Lilian. Um nome simples, bonito e suave, e agora alojado em uma parte dele que ele não sabia que ainda estava viva.
Helena pigarreou. Ela está naquela idade em que nota tudo, ela disse, evitando o olhar dele enquanto falava. Não leve para o lado pessoal, mas como ele poderia não levar? A semelhança era inegável. O timing era impossível de ignorar. E a forma como Helena disse as palavras, cuidadosa, medida, quase ensaiada, dizia a ele que ela também havia imaginado este momento, mas com muito mais pavor do que esperança. Arthur sentiu o peso das perguntas não ditas pressionando suas costelas. Ele queria perguntar quem era o pai. Queria exigir respostas que sabia não ter o direito de exigir. Queria se aproximar para ver o rosto dela mais claramente, para ouvir sua risada, para entender por que seu coração reagia tão violentamente a uma criança que ele acabara de conhecer. Mas ele se conteve, consciente de que uma palavra errada poderia quebrar a frágil civilidade entre eles. Helena finalmente olhou para cima, encontrando seus olhos com tranquila resolução. Lilian é minha filha, ela disse, sua voz firme, mas suave, como se estivesse se preparando para a reação dele. E embora ela não lhe tenha dado mais informações do que isso, Arthur sentiu o chão se mover sob ele novamente. Algo estava se desenrolando ali, algo mais profundo, mais pesado e muito mais transformador do que um simples reencontro. E embora Helena claramente quisesse manter o controle do momento, Arthur soube, com clareza repentina, que a verdade pairando entre eles não ficaria enterrada por muito tempo. Arthur deixou a confeitaria naquele dia sem carregar nada além de perguntas, mas cada uma parecia mais pesada que a anterior. No banco de trás de seu carro, com a cidade borrando pelas janelas, ele se viu puxado para trás no tempo, para os anos que ele tentara tanto esquecer. As pessoas gostam de imaginar que os ricos e ambiciosos traçam seus futuros de forma limpa, organizada, sem hesitação, mas a verdade era que Arthur tinha se encontrado uma vez em uma encruzilhada, tremendo de incerteza. 3 anos antes, ele havia recebido o tipo de posição que poderia transformar um executivo promissor em um titan corporativo, um papel que exigia lealdade absoluta, foco implacável e sacrifícios que ele não deveria hesitar em fazer. A promoção veio com um aviso disfarçado de conselho. Qualquer coisa que o distraísse colocaria em risco sua ascensão. E entre essas distrações, eles queriam dizer relacionamentos, especialmente aqueles enraizados em emoção real, em vez de conveniência. Naquela época, Helena era uma sonhadora com as mangas cobertas de farinha e cadernos cheios de receitas semi-testadas. Ela lhe mostrava esboços de doces nas margens de seus livros e falava incessantemente sobre abrir sua própria confeitaria, um lugar cheio de luz, cor, aconchego e o tipo de sobremesas que faziam as pessoas se sentirem menos sozinhas. Ela era apaixonada e imaginativa, um contraste com seu mundo polido e medido. Ele a admirava ferozmente por isso, até a invejava às vezes, mas também acreditava que o amor podia esperar, enquanto a oportunidade não. Quando o conselho da empresa o levou para São Paulo, para reuniões que se estendiam até o amanhecer, quando lhe disseram que seu futuro exigia linhas limpas e decisões limpas, ele escolheu o caminho que parecia lógico. Ele disse a Helena que eles precisavam de espaço. Ele disse a si mesmo que era temporário. Ele disse a todos os outros que era necessário. Ele não viu o quão profundamente isso a dilacerou até que fosse tarde demais. Helena não implorou para que ele ficasse, nem argumentou ou chorou na noite em que terminaram. Ela simplesmente ouviu, acenou lentamente com a cabeça e sussurrou que esperava que ele conseguisse tudo o que desejava. Aquela graça silenciosa deveria tê-lo tranquilizado.
Em vez disso, deixou-o com a sensação de ter se afastado de algo insubstituível. Ela se mudou do apartamento que compartilhavam em uma semana, deixando para trás apenas um avental dobrado e uma receita manuscrita de brioche de canela, que ainda cheirava levemente ao perfume dela. Arthur se enterrou no trabalho até que a exaustão borrasse os dias, convencendo-se de que a ambição exigia uma pequena amputação emocional. E como Helena não o procurou e ele não se atreveu a ligar, eles se afastaram como se os anos que passaram juntos tivessem sido um breve sonho impossível. Mas havia momentos raros e indesejados em que as memórias o atravessavam inesperadamente. Passando por uma confeitaria na esquina, capturando o cheiro de baunilha enquanto caminhava pelo hall de um hotel. Ouvindo alguém rir com a mesma alegria ofegante que Helena costumava ter quando aperfeiçoava uma nova receita. Ele afastava essas lembranças rapidamente, alegando que não tinha tempo para se deter no que havia acabado, mas alguma parte dele sempre se perguntava o que havia se tornado a vida dela e se ela havia encontrado alguém que a apoiasse da maneira que ele falhou em fazer. Agora sentado sozinho em seu escritório com o horizonte da cidade brilhando atrás dele, Arthur sentiu todos aqueles arrependimentos enterrados subirem como uma maré que ele não podia mais conter. Helena tinha uma filha, uma menininha com cabelo loiro e olhos azuis. Uma menininha cujo sorriso o atingiu com uma familiaridade que ele não conseguia afastar. Ele pressionou as mãos contra o rosto, tentando estabilizar a respiração. Mas quanto mais pensava nisso, mais as peças se alinhavam com precisão assustadora. O silêncio de Helena. Seu súbito desaparecimento de seu mundo. O timing que não parecia mais coincidência. A pequena e assustada sombra em seus olhos quando Lilian disse que eles se pareciam. Ele se lembrou da última noite que passaram juntos antes de ele aceitar a promoção. Uma noite ao mesmo tempo terna e desoladora, porque nenhum dos dois admitiu que sentiam o fim se aproximando. Aquela noite continuava se repetindo em sua mente agora, em loop insistentemente, como se o instigasse a confrontar algo do qual ele havia passado anos fugindo. Se Lilian era sua filha, se ele havia perdido suas primeiras palavras, seus primeiros passos, seus primeiros tudo, então a vida que ele acreditava ter sob controle foi construída sobre um vazio que ele nunca soube que existia. Ele se levantou e andou pela sala enquanto a percepção se instalava mais profundamente, mais pesada. Helena havia criado aquela menininha sozinha. Ela havia carregado o fardo de um segredo enquanto ele subia escadas corporativas e posava para capas de revista que o elogiavam por sua disciplina e clareza. Mas se ela realmente tivesse acreditado que ele merecia saber, ela o teria encontrado, o que significava que ela deve ter se convencido de que Arthur Macedo, o homem que ele costumava ser, não os teria escolhido, mesmo que tivesse sido avisado. Só esse pensamento o atravessou com uma brutalidade silenciosa, para a qual ele não estava preparado. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur se perguntou se o maior erro de sua vida não foi o relacionamento que abandonou, mas a versão de si mesmo que permitiu que o mundo moldasse. Ele se tornou tudo o que seus mentores admiravam: eficiente, poderoso, emocionalmente inacessível. Mas a que custo? E agora, enquanto a verdade se aproximava, ele sentiu o velho mundo que havia passado anos construindo começar a tremer sob o peso de algo muito mais humano e infinitamente mais aterrorizante. Responsabilidade, conexão
e a possibilidade de que suas escolhas tivessem deixado cicatrizes mais profundas do que ele jamais imaginou. Ele não sabia ainda como encarar Helena, não sabia que perguntas tinha o direito de fazer ou se ela sequer permitiria que ele fizesse parte da conversa. Mas uma coisa tinha se tornado dolorosamente clara. Qualquer que fosse o futuro que ele pensava ter planejado, não era mais sólido. Estava mudando, se remodelando em torno de uma revelação que ele não podia escapar nem ignorar. E em algum lugar havia uma menininha com olhos azuis brilhantes que poderia estar ligada a ele de uma forma que mudaria tudo. Arthur voltou à confeitaria 2 dias depois, embora dissesse a si mesmo que era apenas porque precisava finalizar os detalhes do bolo de noivado. Era uma desculpa fraca, tão frágil, que até sua assistente levantou uma sobrancelha quando ele liberou sua agenda para amanhã, mas ele não conseguiu se importar. Se ele precisava de clareza, respostas, algo tangível para aterrar o turbilhão de pensamentos que o consumia desde o momento em que viu os olhos azuis brilhantes de Lilian. A lembrança daquela voz minúscula dizendo que eles se pareciam se repetia em sua mente com persistência implacável, deixando-o inquieto à noite e desfocado no trabalho. Até Cassandra, sua noiva, notou sua distração e o questionou no jantar, mas Arthur evadiu suas perguntas com uma facilidade ensaiada que o deixou inesperadamente vazio. Quando ele entrou na Flor de Açúcar novamente, o familiar tilintar da campainha carregava um peso que não tinha antes. O cheiro quente e doce de assados o envolveu rapidamente, mas em vez de oferecer conforto, aumentou sua tensão. Helena estava trabalhando atrás do balcão, o cabelo preso em um coque arrumado desta vez, seu uniforme nítido e limpo, mas a exaustão pairava sutilmente ao redor de seus olhos. Lilian estava empoleirada em um banquinho por perto, desenhando com giz de cera brilhante em uma folha de papel manteiga, cantarolando suavemente enquanto trabalhava. Helena notou Arthur primeiro, sua postura enrijecendo imperceptivelmente, embora ela forçasse um sorriso educado que não alcançava totalmente seus olhos. "De volta?" ela perguntou gentilmente, embora houvesse um traço de cautela por baixo da superfície. Antes que ele pudesse responder, Lilian levantou o olhar de seu desenho e sorriu com deleite inocente. "Oi!" ela pipocou, levantando o papel para lhe mostrar um rabisco colorido que se assemelhava a um cupcake usando óculos de sol. Arthur sentiu o aperto em seu peito diminuir um pouco, surpreso com a forma como ele sorriu de volta instintivamente. Ele se aproximou lentamente, consciente do olhar vigilante de Helena. "Isso é muito impressionante", ele disse suavemente, estudando o desenho de Lilian. "Você é uma artista?" Ela riu, acenando com a cabeça orgulhosamente antes de retornar à sua coloração com foco determinado. Helena se aproximou como se estivesse se ancorando antes de qualquer conversa que sentisse estar chegando. "Se você veio pelo bolo, eu já comecei a trabalhar no design", ela disse, sua voz controlada, profissional, mas inegavelmente tensa. Arthur assentiu, embora não fosse isso que o tivesse trazido de volta. Ele respirou fundo, procurando palavras que não quebrassem o frágil espaço entre eles. "Helena", ele começou com cuidado, "podemos conversar? Não sobre o bolo, sobre aquele dia." Os olhos dela piscaram brevemente, traindo a tempestade por trás deles. Ela pousou a espátula que estava segurando, limpando as mãos em uma toalha com precisão lenta. "Arthur, não acho que haja nada para discutir", ela disse, embora seu tom não tivesse convicção. "Você veio buscar um bolo. Eu lhe dei os detalhes. É só isso." Mas Arthur não estava mais disposto a aceitar isso. Ele olhou para Lilian, que agora estava cantarolando para si mesma novamente,
alheia à crescente tensão entre os adultos. Ela se parece comigo, ele disse calmamente, sua voz quase quebrando sob o peso das palavras. Helena inspirou bruscamente, seus ombros enrijecendo como se absorvessem um golpe físico. Helena, por favor, eu preciso saber. A sala parecia encolher ao redor deles, as luzes quentes da confeitaria diminuindo sob a intensidade do momento. Helena olhou para ele por um longo tempo, sua expressão mudando entre medo, raiva e algo mais que ele não conseguia decifrar. Finalmente, ela soltou um suspiro lento e se apoiou no balcão, como se ficar em pé tivesse se tornado muito pesado. A verdade é complicada, ela murmurou, mantendo a voz baixa o suficiente para que Lilian não ouvisse. E eu não quero ter essa conversa enquanto ela está bem aqui. Arthur assentiu imediatamente, entendendo mais no que ela não disse do que no que disse. Mas Helena não tinha terminado. Ela fechou os olhos brevemente, reunindo forças antes de olhá-lo com uma vulnerabilidade que o atingiu mais forte do que qualquer acusação poderia ter. Você se afastou de nós antes mesmo de saber que havia um nós. Eu nunca quis te sobrecarregar com algo que você nunca pediu, ela sussurrou. Eu não tinha motivos para acreditar que você ficaria, mesmo se eu te contasse. Arthur se aproximou tentando estabilizar a voz. Helena, eu deveria saber. Eu deveria ter estado lá. Você não deveria ter tido que fazer isso sozinha. Ela desviou o olhar, a dor apertando suas feições. Essa é a questão, Arthur. Eu não pensei que você quisesse estar lá. Eu pensei que te contar te forçaria a uma vida que você não queria, e eu não poderia ser a pessoa que te prenderia. Então, eu permaneci em silêncio. Eu construí uma vida ao redor dela, e eu disse a mim mesma que tomei a decisão certa. Uma longa pausa pesada se instalou entre eles. Arthur sentiu a verdade atingi-lo com uma força aguda e irreversível. Helena não estava escondendo Lilian por rancor. Ela estava se protegendo, protegendo a filha e talvez até o protegendo de uma versão de paternidade que ele poderia ter ressentido. Mas o destino os havia jogado de volta na vida um do outro de qualquer maneira, quebrando todas as suposições que eles tinham feito para sobreviver aos últimos 3 anos. Arthur finalmente encontrou sua voz, baixa e rouca. Eu quero estar na vida dela, Helena. Eu não me importo com o quão complicado seja. Eu não me importo com o custo. Eu quero conhecê-la. Eu quero te conhecer de novo. Eu quero consertar o que eu quebrei. A expressão de Helena vacilou, dividida entre esperança e medo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para a sala dos fundos, onde Lilian começou a cantar uma canção de ninar desafinada, inconsciente de como sua pequena voz havia mudado a trajetória de tudo. Você pode tentar, Helena sussurrou finalmente, suas mãos tremendo levemente enquanto agarrava o balcão. Mas nada nunca mais será o mesmo. E pela primeira vez, Arthur não se encolheu com o peso daquela verdade. Ele a acolheu. Arthur mal dormiu nos dias que se seguiram, deitado acordado no escuro com as luzes da cidade piscando em seu teto como pensamentos inquietos que se recusavam a diminuir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lilian redondo, brilhante, angelical, e a cada vez a semelhança o atingia com uma força que parecia quase cruel. Ele repassava seu passado com Helena repetidamente, procurando por momentos que pudesse ter ignorado, sinais que deveria ter notado, palavras que ela poderia ter tentado dizer. Mas a verdade era dolorosamente simples. Ele não estava ouvindo naquela época, muito consumido pela ambição, para imaginar que a vida poderia se desenrolar de maneiras não delineadas em seu plano de 5 anos. Agora,
essa negligência ecoava de volta para ele na forma de uma menininha, que poderia ser sua filha. Sua confusão se aprofundou em algo mais pesado, uma mistura de culpa, medo e uma saudade feroz que ele não esperava. Ele queria respostas, sim, mas mais do que isso, ele queria entender o que havia acontecido com a mulher que ele amou uma vez e que fardos ela havia carregado sozinha. Sua noiva, Cassandra, notou sua distância quase imediatamente. Em um evento de gala de caridade, ela o cutucou bruscamente quando ele não respondeu a uma pergunta da esposa de um senador. Seu sorriso frágil, enquanto ela sussurrava que ele precisava se recompor. Mais tarde, naquela noite, ela perguntou se ele estava tendo dúvidas sobre o casamento, mas ele a dispensou com um charme prático que soava falso até para seus próprios ouvidos. Parado ao lado de Cassandra, cercado por taças de champanhe douradas e risadas encenadas, Arthur sentiu como se estivesse vivendo dentro de uma caixa de vidro, bem iluminada, admirada e completamente sufocante. A pequena confeitaria de Helena, com sua música suave e calor imperfeito, de repente parecia mais real do que qualquer coisa em seu mundo polido. Na quarta manhã, incapaz de suportar mais uma hora de especulação, Arthur voltou para a Flor de Açúcar. A loja ainda não tinha aberto, mas Helena estava dentro, preparando a massa em um balcão de aço inoxidável, polvilhado com farinha. Ela parecia cansada, o cabelo ligeiramente desfeito, a postura tensa. Lilian estava na sala dos fundos, brincando com xícaras de medição como se fossem instrumentos musicais. Quando Helena notou Arthur na porta, seus olhos se arregalaram de surpresa. Então, suavizaram com resignação. Ela o deixou entrar sem dizer uma palavra e trancou a porta atrás dele, criando um frágil casulo de privacidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um esperando que o outro começasse. Helena limpou as mãos em uma toalha coberta de farinha, antes de encontrar seu olhar com tranquila determinação. "Você quer a verdade", ela disse, sua voz mais firme do que ele esperava. "E você merece ouvi-la, mas você precisa saber que não é tão simples quanto você pode pensar." Arthur sentiu seu pulso acelerar. "Basta me dizer, Helena, eu aguento." Ela balançou a cabeça levemente. "Aguentar não é o problema. Aceitar as consequências é." Ela se moveu para o balcão, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Seus olhos piscaram brevemente em direção à sala dos fundos, onde Lilian estava cantarolando para si mesma, inconsciente de como sua existência estava remodelando tudo. "Quando você partiu", Helena começou lentamente, "eu disse a mim mesma que era a coisa certa. Você tinha sonhos que não incluíam confeitarias de cidade pequena ou o tipo de vida bagunçada que a maioria das pessoas tem. Eu sabia que você estava escolhendo um futuro que exigia cada parte de você, e eu não queria ser a razão pela qual você hesitasse. Mas algumas semanas depois que você se foi, comecei a me sentir enjoada. Pensei que fosse estresse ou o luto por perder alguém que eu amava, mas não passou." Ela fez uma pausa, sua respiração engatando levemente. "Então descobri que estava grávida." O coração de Arthur estremeceu. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras se emaranharam em sua garganta. Helena continuou antes que ele pudesse se recompor. "Eu não estava pronta. Eu estava apavorada. E eu estava sozinha. Mas mesmo assim, eu não te liguei. Não porque eu quisesse escondê-la de você, mas porque eu sabia o que sua vida havia se tornado. Eu tinha visto você mudar durante aqueles últimos meses juntos, seu foco se estreitando, suas prioridades mudando, seu mundo se enchendo de pessoas que esperavam que você se tornasse alguém maior, mais esperto,
mais implacável. Eu me convenci de que você não iria querer isso, que você não iria querer ela. Seus olhos brilharam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. E eu não ia implorar por um lugar em uma vida que você já havia escolhido sem mim. Então, eu permaneci em silêncio. Eu construí uma vida ao redor dela. E eu disse a mim mesma que tomei a decisão certa. Uma pausa longa e pesada se instalou entre eles. Arthur sentiu a verdade atingi-lo com uma dor lenta e esmagadora. Helena, eu deveria saber. Eu deveria ter estado lá. Você não deveria ter tido que fazer isso sozinha. Ela desviou o olhar, a dor apertando suas feições. Essa é a questão, Arthur. Eu não achei que você quisesse estar lá. Eu pensei que te contar te forçaria a uma vida que você não queria, e eu não poderia ser a pessoa que te prenderia. Então eu fiquei em silêncio. Eu construí uma vida ao redor dela. E eu disse a mim mesma que tomei a decisão certa. Arthur finalmente encontrou sua voz baixa e rouca. Eu quero estar na vida dela, Helena. Eu não me importo com o quão complicado seja. Eu não me importo com o custo. Eu quero conhecê-la. Eu quero te conhecer de novo. Eu quero consertar o que eu quebrei. A expressão de Helena vacilou, dividida entre esperança e medo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para a sala dos fundos, onde Lilian começou a cantarolar uma canção de ninar desafinada, inconsciente de como sua pequena voz havia mudado a trajetória de tudo. Você pode tentar, Helena sussurrou finalmente, suas mãos tremendo levemente enquanto agarrava o balcão. Mas nada nunca mais será o mesmo. E pela primeira vez, Arthur não se encolheu com o peso daquela verdade. Ele a acolheu. Arthur deixou a confeitaria naquela manhã com a verdade ardendo em seu peito como um fogo que ele não podia sufocar. As palavras de Helena haviam se enraizado tão profundamente nele que a viagem de volta ao seu penthouse parecia surreal, como se ele estivesse navegando em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Em um mundo, ele ainda era o CEO disciplinado, se preparando para um noivado que prometia alianças estratégicas e perfeição polida. No outro, ele acabara de descobrir que uma menininha com olhos azuis e bochechas polvilhadas de farinha poderia ser o pedaço de sua vida que ele estava inconscientemente sentindo falta. O contraste entre esses mundos tornou-se impossível de ignorar no momento em que ele chegou ao hall de seu prédio, onde pisos de mármore elegantes e música clássica fraca de repente pareciam frios, estéreis e profundamente desconectados do calor que ele acabara de deixar para trás. Cassandra estava esperando por ele lá em cima, pronta para discutir os detalhes do casamento, com uma pasta cheia de amostras de tecido, mapas de assentos e parcerias disfarçadas de convites. Ela o cumprimentou com um beijo na bochecha e um comentário sobre o quão atrasado ele estava, mas Arthur mal a ouviu. Enquanto ela falava, descrevendo como a união deles beneficiaria ambas as famílias e como a cobertura da imprensa seria impecável se eles lidassem com isso corretamente, ele a observava com uma clareza estranha e crescente. Cassandra era linda, composta, brilhante da maneira que as pessoas ambiciosas são quando suas vidas são construídas como equações, mas ela nunca o olhou da maneira que Helena fazia, nunca com suavidade, nunca com admiração, nunca com nada além de expectativa estratégica. Ele se sentiu subitamente sufocado pelo espaço imaculado ao redor deles e pelo peso de um futuro que parecia menos uma vida e mais uma prescrição.
Quando Cassandra finalmente fez uma pausa longa o suficiente para notar seu silêncio, ela franziu a testa, fechando a pasta com um estalo seco. Você está distraído de novo, ela disse, irritada, cruzando os braços. Esta é a terceira vez esta semana. Você está tendo dúvidas, Arthur? Seu tom era cortante, não ferido, mais irritado do que preocupado, como se sua hesitação fosse um inconveniente em vez de uma questão de emoção. Arthur esfregou a mão no maxilar, sentindo a tensão irradiar através dele. Não são dúvidas, ele respondeu, embora tenha percebido ao falar que isso não era totalmente verdade. Há coisas acontecendo que eu preciso resolver. Cassandra levantou uma sobrancelha. Coisas? Que tipo de coisas? Ele hesitou, sabendo que ela esperava explicações concretas, mas a verdade era muito delicada e muito nova para ser apresentada a alguém que via relacionamentos como transações. Coisas pessoais, ele disse calmamente, e a expressão de Cassandra mudou imediatamente para aborrecimento. Ela se aproximou, seus saltos clicando bruscamente contra o chão. Arthur, não temos espaço para crises pessoais agora. A fusão depende deste casamento. Você entende quantas pessoas estão contando conosco? Algo dentro dele se quebrou. Ele olhou para Cassandra, não para a mulher com quem deveria se casar, mas para a versão de si mesmo que ele teria que se tornar para ficar com ela. Uma versão que exigia dormência, obediência e um coração mantido longe de qualquer coisa imprevisível ou real. Ele não podia mais fazer isso. Não depois de ver Helena, não depois de saber sobre Lilian, não depois de perceber que seu futuro já havia mudado sem sua permissão, puxando-o em direção a uma vida que ele havia abandonado antes mesmo de começar. Ele respirou fundo e encontrou o olhar de Cassandra sem vacilar. O casamento não vai acontecer, ele disse, e a simplicidade da declaração assustou até a ele. Cassandra o encarou por vários segundos, sua expressão ilegível, até que uma risada aguda escapou de seus lábios. Você está brincando, ela disse, recuando como se ele tivesse lhe contado algo absurdo. Mas Arthur não hesitou. Não estou. O ar na sala ficou tenso, denso com descrença e raiva. A risada de Cassandra morreu, substituída por uma fúria fria que aguçou cada linha de seu rosto. Isso é por causa de outra mulher, ela exigiu. Porque se você acha que pode jogar tudo fora por alguém sem importância, ela não é sem importância. Arthur interrompeu, sua voz firme. Chocou Cassandra o suficiente para ela parar de falar. Ele engoliu em seco, escolhendo suas palavras com cuidado. O nome dela é Helena, e ela tem uma filha, uma menininha que pode ser minha. Os olhos de Cassandra se arregalaram, e pela primeira vez ele viu um genuíno espanto romper sua postura controlada. Você tem um filho, ela sussurrou, como se a própria ideia a escandalizasse mais do que o fim do casamento. Arthur balançou a cabeça. Eu ainda não sei disso, mas pretendo descobrir. E pretendo fazer parte da vida dela se ela for. Cassandra recuou lentamente, sua respiração instável, com ultraje. Você está jogando fora tudo o que construímos por uma criança que você nem sabia que existia? Por uma mulher que te deixou? Arthur exalou, sentindo a verdade se instalar confortavelmente, solidamente dentro dele. Eu não estou jogando nada fora. Estou escolhendo a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Cassandra olhou para ele como se não o reconhecesse mais. Então, sem outra palavra, ela agarrou sua pasta e saiu, seus saltos estalando como pequenas explosões a cada passo. Quando a porta bateu atrás dela,
Arthur sentiu uma onda de alívio inesperado cair sobre ele. Por anos, ele havia se movido pela vida como uma máquina projetada para o sucesso, mas naquele momento ele finalmente se sentiu humano novamente, falível, assustado, esperançoso. Mais tarde naquela noite, enquanto estava na janela, com vista para a cidade que um dia o definiu, ele percebeu que o futuro que ele queria não era construído em salas de reunião ou salões de baile. Estava esperando em uma pequena confeitaria na Prudente de Moraes, onde uma menininha de olhos azuis desenhava cupcakes com giz de cera, e uma mulher que ele perdeu uma vez ainda carregava pedaços de seu coração que ela nunca pediu. E pela primeira vez em anos, Arthur não estava com medo do que viria a seguir. Ele estava pronto para isso. Arthur começou a aparecer na Flor de Açúcar com uma consistência que surpreendeu até a ele mesmo, embora tentasse não tornar isso óbvio, espaçando suas visitas no início. No entanto, por mais que ele tentasse disfarçar suas intenções, Helena sempre parecia sentir quando ele entrava na confeitaria. Suas costas se endireitavam, suas mãos paravam por uma fração de segundo, e seus olhos suavizavam de uma maneira que sugeria resignação, misturada com algo muito mais complicado. Lilian, por outro lado, reagia a ele com entusiasmo sem esforço. Ela soltava um guincho com o nome dele, às vezes o pronunciando mal em uma melodia de 2 sílabas, e corria para ele com seus braços minúsculos estendidos, deixando impressões digitais de flores em seus ternos caros que ele usava depois como insígnias de honra em vez de inconvenientes. Toda vez que ela o alcançava, algo dentro de Arthur agitava-se com uma ternura feroz que ele não conseguia explicar totalmente, embora soubesse que era melhor não pressionar Helena por respostas que ela não estava pronta para dar. Com o passar dos dias, Arthur se viu ajudando em pequenas tarefas pela confeitaria, movendo sacos de farinha, consertando uma luz bruxuleante, reabastecendo potes de açúcar, embora soubesse que Helena poderia fazer tudo sozinha. Ainda assim, ela o deixava ajudar sem protestar, e essa pequena permissão parecia monumental. Nas horas tranquilas, antes de fechar, ele ficava, sentado em um banquinho de madeira, enquanto Helena decorava doces, com movimentos firmes e práticos. Lilian frequentemente se sentava em seu colo, cansada do dia, a cabeça apoiada em seu peito enquanto ela flutuava entre a vigília e os sonhos. Arthur nunca tinha imaginado que uma criança pudesse adormecer tão facilmente aninhada contra ele, confiando nele completamente, sem exigir qualquer prova de quem ele era. A primeira vez que ela fez isso, ele mal se moveu por quase 1 hora, com medo de perturbar o frágil senso de pertencimento que aquecia seu coração. Quanto mais tempo passava com elas, mais vividamente ele percebia quanta vida havia perdido. Lilian tinha uma teimosia, uma travessura lúdica e uma risada tão brilhante que parecia reabastecer a sala com luz solar toda vez que ela a soltava. Helena possuía a mesma resiliência gentil de que ele se lembrava, mas agora estava temperada pela maturidade e uma força que vinha de navegar pelas dificuldades sozinha. Seus sonhos não haviam desaparecido. Em vez disso, ela os havia moldado em torno de circunstâncias que teriam quebrado muitos outros. Observá-la trabalhar, farinha nas mãos, concentração gravada na testa, lábios curvados em satisfação silenciosa, sempre que aperfeiçoava um design, puxava Arthur para um mundo que parecia mais quente e mais real do que qualquer coisa que ele já havia construído nas torres corporativas de seu sucesso. No entanto, sob a doçura dessas novas rotinas, a dúvida pairava entre eles como uma sombra que nenhum dos dois queria reconhecer.
Helena ainda mantinha sua guarda, não com dureza, mas com a cuidadosa contenção de alguém que foi forçada a reconstruir a confiança, uma peça cautelosa de cada vez. Às vezes, quando ela o pegava observando Lilian com admiração mal contida, ela desviava o olhar rapidamente, como se estivesse se protegendo da esperança que temia que a traísse novamente. Arthur entendia sua cautela, até a respeitava, mas seu desejo de provar-se crescia mais forte a cada dia que passava. Uma noite, uma tempestade chegou inesperadamente, encharcando as ruas e chacoalhando as janelas com rajadas de vento. O horário de fechamento da confeitaria já havia passado, mas Helena não lhe pedira para ir embora, e Lilian havia adormecido cedo, aninhada sobre uma pilha de aventais na sala dos fundos. Helena estava lavando a louça, seus movimentos mais lentos do que o normal, e Arthur sentiu algo pesado em sua mente. Ele se aproximou suavemente, encostando-se ao balcão ao lado dela. "Você está quieta hoje", ele disse, não acusadoramente, mas com honesta preocupação. Helena manteve os olhos na água com sabão por um momento antes de responder. "Estou tentando descobrir o que vem a seguir", ela murmurou. "Para Lilian, para mim, para você." Sua voz tremeu levemente, e Arthur sentiu o impulso de pegar a mão dela, embora se contivesse. Ela pousou um prato, o enxaguou cuidadosamente e secou as mãos antes de finalmente encará-lo. "Eu nunca planejei nada disso", ela admitiu. "Eu construí uma vida em torno de Lilian, que fazia sentido, mesmo que não fosse fácil. E agora você está aqui, e você é diferente do homem que costumava ser. E eu não sei o que isso significa." Arthur inspirou lentamente, escolhendo suas palavras com o tipo de precisão que ele geralmente reservava para negociações multimilionárias. "Isso significa que eu estou tentando", ele disse calmamente. "Não consertar tudo em um dia, não desfazer o passado, apenas estar aqui, mostrar a você que eu não vou embora de novo." Os olhos de Helena procuraram os dele, e pela primeira vez desde o reencontro, ela não desviou o olhar imediatamente. A vulnerabilidade que cintilou em seu rosto era tão crua, tão honesta, que Arthur se sentiu humilhado pela confiança que ela estava deixando vir à tona, mesmo em uma forma tão frágil. "Lilian te adora", ela sussurrou. "Ela ainda não entende quem você pode ser, mas ela sente algo. Crianças são perceptivas." Arthur engoliu em seco, ao mesmo tempo comovido e aterrorizado pelo que suas palavras implicavam. Helena se aproximou um pouco mais, baixando a voz ainda mais. "Se você for fazer parte da vida dela, Arthur, você tem que ser consistente. Você não pode desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. Você não pode fazer promessas que não vai cumprir. Ela nunca soube o que é perder alguém em quem confia. Eu não vou deixá-la aprender isso com você." Ele não vacilou. Em vez disso, ele assentiu com uma convicção que vinha de um lugar mais profundo do que a lógica ou o orgulho. "Eu não vou sair", ele disse, cada palavra proferida com firme certeza. "Eu cometi erros antes, mas eu não sou mais aquele homem. Eu não quero uma vida construída em cima de acordos e expectativas. Eu quero algo real. Eu quero a chance de conhecê-la e de reconquistar qualquer lugar que perdi em sua vida." Os olhos de Helena suavizaram, brilhando com emoções que ela lutava para conter. Por um momento, parecia que ela poderia estender a mão para ele, mas então Lilian se mexeu na sala dos fundos, soltando um gemido suave. Helena se virou instintivamente, o instinto materno a guiando antes que o pensamento pudesse intervir. Arthur a observou ajoelhar-se ao lado da menina, escovando o cabelo dela suavemente e sussurrando palavras calmantes
até que ela se acalmasse novamente. A cena cortou quaisquer dúvidas que restavam nele. Era ali que ele queria estar, onde ele deveria ter estado o tempo todo. A tempestade lá fora se intensificou, mas dentro da confeitaria ele sentiu uma sensação incomum de calma, como se algo há muito fragmentado estivesse finalmente começando a se encaixar. E quando Helena voltou para ficar ao lado dele, sua expressão não mais guardada, mas cautelosamente esperançosa, Arthur soube que estava pronto para lutar por um futuro que ele um dia acreditou que não merecia. Um futuro com elas. Arthur chegou à Flor de Açúcar mais cedo do que o normal naquela noite, muito depois que a chuva havia passado e as ruas brilhavam com reflexos das luzes quentes das lojas. Ele disse a si mesmo que tinha vindo para ajudar Helena a fechar, mas a verdade era que a antecipação o estava puxando desde o amanhecer, impulsionando-o para frente com um senso de propósito que ele não sentia há anos. Quando ele entrou, a confeitaria estava quieta, exceto pelo zumbido suave do refrigerador e o fraco farfalhar de Lilian gargalhando atrás do balcão enquanto tentava empilhar forminhas de cupcake em uma torre. Helena levantou o olhar de limpar uma mesa e o cumprimentou com um sorriso que não era mais guardado, embora ainda tingido de cautela. Algo em sua expressão, no entanto, sugeria que ela havia feito as pazes com a ideia de ele estar presente, pelo menos por este momento. Eles trabalharam juntos em um ritmo fácil, varrendo os pisos, organizando as vitrines e lavando os últimos bowls de mistura. Arthur se pegava olhando para Helena de vez em quando, observando a maneira como ela se movia pelo espaço com calma e uma espécie de graça nascida, não da elegância, mas da resiliência. Lilian acabou se cansando e cambaleou até ele, levantando os braços em um pedido silencioso. Sem hesitar, ele a pegou no colo, sentindo suas mãozinhas se enrolarem no tecido de sua camisa, enquanto ela apoiava a cabeça em seu ombro. Helena observou a cena se desenrolar com uma suavidade que fez o coração de Arthur apertar, porque não era a tristeza distante que ele às vezes via em seu rosto. Era um pequeno, mas inconfundível, vislumbre de esperança. Quando a última luz foi apagada na vitrine da frente e Lilian estava aninhada em um cobertor com seu ursinho de pelúcia, Helena fez um gesto para que Arthur a seguisse para o quintal da confeitaria. Ele não tinha notado antes, escondido atrás de um portão de madeira, mas no momento em que ele saiu, sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Luzes de corda pendiam sobre o pátio estreito, lançando um brilho quente nas paredes de tijolos e caixotes de madeira reaproveitados como jardineiras. Um leve cheiro de ervas se misturava com a doçura persistente do açúcar assado que flutuava de dentro. Helena cruzou os braços, não por defensividade, mas por uma relutância em expor a vulnerabilidade que carregava para esta conversa. Eu tenho pensado no que você disse. Ela começou calmamente, sua voz firme, mas frágil. Sobre estar aqui, sobre querer conhecer Lilian, sobre querer consertar as coisas entre nós. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você mudou, Arthur, e eu vejo isso agora. Mas a mudança não apaga o passado e não garante o futuro. Eu preciso saber que você entende o quão grande isso é, não apenas para você, mas para ela. E para mim. Arthur se aproximou, sua voz baixa, mas inabalável. Helena, eu entendo que falhei com você antes. Eu fiz escolhas que a machucaram, escolhas que me afastaram da vida pela qual eu deveria ter lutado. Eu não posso apagar nada disso, mas eu posso escolher diferente agora.
Eu posso escolher vocês duas, não por culpa ou obrigação, mas porque eu quero uma vida que seja real. Eu quero ser alguém em quem Lilian possa depender. Eu quero reconquistar sua confiança, não através de promessas, mas através de ações. Os olhos de Helena brilharam com emoção, embora ela não desviasse o olhar. E quanto à sua vida antiga? Ela perguntou. Sua empresa, suas responsabilidades, o mundo em que você costumava acreditar? Arthur balançou a cabeça lentamente. Essas coisas não significam o que costumavam significar. Elas parecem vazias, sem algo genuíno para ancorá-las. Eu não estou abandonando minha carreira, mas ela não é mais a coisa que eu estou escolhendo acima de tudo. Eu vivi dessa forma, e isso quase me custou a alma. Eu cansei de viver como um fantasma em uma torre de vidro. Ela o estudou por um longo momento, procurando pelas rachaduras, pelas notas falsas, pelos sinais de uma transformação temporária. Mas, em vez disso, ela encontrou sinceridade, um calor constante e um homem que parecia profundamente humilhado pela segunda chance que o destino havia colocado inesperadamente em sua frente. Ela enfiou a mão no bolso do avental, puxando uma folha de papel dobrada coberta de notas manuscritas e esboços de confeitaria. Arthur reconheceu a caligrafia dela imediatamente, os mesmos laços e floreios que ele costumava admirar quando ela rabiscava receitas em guardanapos em seu antigo apartamento. Eu comecei a planejar uma confeitaria maior anos atrás. Ela admitiu suavemente. Não porque eu achasse que aconteceria em breve, mas porque imaginar isso tornava os dias difíceis mais fáceis. Ela desdobrou o papel, alisando os vincos com as pontas dos dedos. Eu nunca mostrei isso para ninguém. Parecia muito pessoal, muito frágil, mas se realmente vamos tentar isso, então você deveria ver. Arthur aceitou o papel com reverência, como se ela tivesse lhe entregado um pedaço de seu coração. Ele estudou os esboços, janelas largas, fileiras de vitrines, um pequeno canto de brincadeiras para crianças e notas sobre sabores sazonais escritas nas margens. Seu peito se apertou com emoção que ele não se incomodou em esconder. É lindo, ele sussurrou, e eu quero te ajudar a construir isso. Não para assumir o controle, não para controlá-lo, apenas para te dar o apoio que você mereceu o tempo todo. A respiração de Helena tremeu, e por um momento ela parecia que poderia desabar, mas em vez disso, ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Então vamos com calma, ela murmurou. Pelo bem de Lilian, pelo meu, pelo seu. Vamos ver onde isso vai dar sem pressa ou forçar nada. Arthur assentiu, sobrecarregado de alívio. Devagar é perfeito, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Então, para sua surpresa, Helena se inclinou e pressionou suavemente a testa contra o peito dele. Não foi um beijo, nem uma declaração, mas a aceitação mais silenciosa e profunda que ele poderia ter desejado. Ele a envolveu com os braços lentamente, cuidadosamente, como se estivesse segurando algo frágil e insubstituível. Naquele momento, cercado pelo brilho das luzes de corda e pelo som fraco de Lilian se mexendo lá dentro, Arthur percebeu que tudo o que ele pensou que o definia, sucesso, riqueza, reputação, parecia insignificante comparado à simples verdade que florescia entre eles. Isto bem aqui era um começo. Quando Helena finalmente levantou a cabeça, seus olhos brilhavam com uma suavidade que ele não via há anos. Bem-vindo ao lar, Arthur, ela sussurrou, ecoando as palavras que ela não ousara dizer em voz alta antes. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente se sentiu em casa.